2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre este momento. Fale aos nossos corações, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. É tudo que nós... Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós daremos início a um estudo da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós faremos uma introdução da carta. Nós entendemos que o que Paulo falou a Timóteo em sua segunda carta é uma necessidade nossa. Nós precisamos ouvir o que Timóteo ouviu ou leu da pena de Paulo. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. O versículo que li, do capítulo 2, versículo 15, é o que resume bem o que Paulo queria que Timóteo fosse naqueles dias em que ele estava vivendo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós veremos que todo o contexto dessa carta é um contexto de declínio espiritual, é um contexto onde muitas pessoas estão abandonando a fé, onde a casa de Deus já se tornou uma grande casa, onde há falsos e verdadeiros cristãos, há falsos mestres. Paulo diz no capítulo 3 dessa carta que os últimos dias seriam dias difíceis, e nós estamos vivendo estes dias que Paulo falou que aconteceriam. Nós estamos vivendo esses dias onde o desânimo, onde o Senhor Jesus não é honrado, até mesmo entre aqueles que professam pertencer a Ele, que dizem ser cristãos. Então, o que Paulo tem a dizer aqui vai falar muito profundamente a nós. Então, como eu disse, a gente não vai entrar hoje na carta propriamente dita, mas a gente vai fazer uma introdução dela, para na semana que vem a gente começar o estudo da carta. Essa introdução é importante, irmãos. Então nós falaremos sobre o autor, sobre o destinatário. O autor é Paulo, o destinatário é Timóteo. O cenário, o que estava por trás, qual era o pano de fundo para ele escrever essa carta e qual era o propósito de Paulo, né? Primeiro, falando sobre o autor que escreveu esta carta, Paulo, o servo de Deus. Vamos... Na primeira carta que Paulo enviou a Timóteo, ele falou quem ele era e o que o Senhor estava fazendo por ele. É dito assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então aqui nós temos quem é o autor desta carta. O autor é Paulo. Quem ele era? Perseguidor da igreja, blasfemo, insolente, que perseguia a igreja de Deus, que encarcerava crentes, até que um dia o Senhor obteve misericórdia. Ele alcançou misericórdia da parte do Senhor. A graça raiou sobre a vida desse homem. Depois daquele encontro com o Senhor, sua vida foi servir ao Senhor, entregar-se a Ele,
dedicar-se totalmente ao Senhor. E nós chegamos aqui na segunda carta a esse homem que diz que antes ele era um blasfemo, antes ele era um perseguidor, mas agora ele é um servo do Senhor. Antes ele encarcerava crentes, porque o livro de Atos diz que é isso que Paulo fazia. Mas agora, quando ele está escrevendo, ele não é mais aquele homem que perseguia os cristãos. Agora Paulo já está no fim da sua vida. Esta é a última carta que Paulo escreveu. Ele já está no fim da sua vida. E agora ele escreve atrás das grades. Ele escreve estando preso. Ele escreve estando algemado. Ele diz nessa carta que nós vimos na semana passada que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé, que ele completou a carreira. Foi o que ele disse nessa carta. Então nós estamos agora diante de um autor escrevendo de uma cela fria, de uma masmorra romana, provavelmente debaixo de Nero, mais ou menos anos 66, 67 depois de Cristo. Nero havia acusado os cristãos de que eles haviam incendiado a cidade, tendo sido ele mesmo que fez isso. Então Paulo estava ali, a perseguição sobre os cristãos aumentava muito. E Paulo nesta carta, veja algumas coisas desta carta aqui. Veja o versículo 16 do capítulo 1 da segunda carta, irmãos. Segunda carta. Só fazendo uma introdução sobre o autor, quais são as condições em que Paulo está escrevendo esta carta? A parte final diz assim: e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então lá está Paulo preso. Veja o capítulo 4, versículo 16. Versículo 13, perdão, capítulo 4, versículo 13. É dito assim, Paulo escrevendo a Timóteo diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. O final da vida de Paulo, irmãos, esta é a última carta que ele está escrevendo. Ele diz que ele está algemado. Ele tem um pedido a Timóteo: traze a capa que eu deixei em Troade. O final da vida deste homem é tudo que ele possui, uma capa e alguns livros que ele deixou em Troade. Por que ele pede uma capa? Ele diz no versículo 9: procura ir ter comigo depressa. Ele diz para que Timóteo, em outro versículo aqui, vá antes que chegue o inverno, porque aquelas celas onde Paulo se encontrava eram muito frias. Era uma masmorra fria, e lá estava esse homem passando frio, e tudo que ele queria era uma capa. De perseguidor da igreja, aquele que encarcerava crentes, agora este homem, o autor desta carta, está preso. Pela segunda vez, irmãos. Não é a primeira vez que Paulo se encontra preso, é a segunda vez. Há um maldito evangelho da prosperidade, eu sempre direi que ele é maldito, porque ele promete aos homens coisas que a palavra de Deus nunca prometeu. Os servos fiéis do Senhor foram presos. Hoje, você liga a TV e eles vão dizer que você vai ter casa, carro, isso ou aquilo. Mas o fim da vida deste combatente fiel ao Senhor é estar preso. Veja também o que ele diz sobre as pessoas que o rodeavam, que o cercavam. Qual é o fim da sua vida? Veja o capítulo 1, versículo 15. Ele dizendo a Timóteo: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Preso, algemado, sentindo frio, e agora ele diz: está ciente que todos me abandonaram. Veja o capítulo: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas era um cooperador de Paulo, ele servia junto com Paulo, e agora, nos últimos dias de Paulo, ele diz: Demas me abandonou. Na primeira prisão de Paulo, ele escrevia dizendo que ele tinha esperança de ser liberto e edificar os irmãos. E ele foi. Mas nessa última carta, o versículo 6 do capítulo 4, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
O autor desta carta está preso e sabe que depois que ele sair da prisão, ele vai ser decapitado. Paulo está escrevendo a sua última carta sabendo que ele não vai mais viver. O tempo da minha partida é chegado. Ele pede uma capa somente para que ele pudesse se esquentar um pouco. Veja o versículo 16 do capítulo 4. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor antes. Então não havia uma pessoa que pudesse estar com Paulo na defesa dele no tribunal. Mas o versículo 17 diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Se você olha o final da vida deste combatente, que diz que combateu o bom combate, um servo fiel do Senhor, fala, mas é este o autor da carta que está escrevendo para Timóteo para animá-lo? Você sabe, irmãos, que um dos motivos que Paulo escreveu esta carta foi para animar Timóteo, para que ele reavivasse o dom que havia nele para servir ao Senhor. É o motivo. Que homem é esse que pode animar a outro, sabendo que está à beira da morte? Há um versículo o versículo 17 do capítulo 1, quando ele fala de Onesífero, é dito: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Esse versículo quer dizer o seguinte, que para encontrar Paulo na masmorra em que ele estava, não era coisa simples, irmão. Ele me procurou até me encontrar. Do autor desta carta, não. O que isso... Eu não quero só dar informações para vocês. O que isso pode nos falar ao coração? Veja o versículo 9 do capítulo 2 desta carta. Pelo qual estou sofrendo até algemas. Pelo qual quem? Pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Ele está sofrendo até algemas. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Isso, irmãos, enquanto eu lia e meditava, me fez me envergonhar diante do Senhor, e deve fazer todos nós. Porque esse homem estava preso, algemado, com frio, pedindo apenas uma capa, mas ele diz: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Porque para ele não importava a vida dele. O que importava era a salvação dos eleitos de Deus. É o que ele diz, para que também eles obtenham a salvação que está em... Paulo poderia animar alguém a ter uma casa maior, ou um carro melhor, ou uma vida melhor? Não. O que Paulo dizia é salvação em Cristo Jesus, perdão de pecados e recebimento na glória eterna. E com os olhos no porvir, ele viveu aqui, dedicando toda a sua vida ao Senhor. Nós dedicamos pouco da nossa vida ao Senhor, porque nossos olhos estão aqui, porque os nossos amores estão aqui. Mas esse homem é vergonha para nós, irmãos. Ele disse que ele se tornou modelo para todos os que haveriam de crer. Que graça foi essa que alcançou este homem? Que de perseguidor, de insolente, de blasfemo, fez dele um servo fiel do Senhor, a ponto de a cela fria, as algemas e a morte não significarem nada, e ele estar escrevendo uma carta para encorajar um jovem. Senhor, irmãos, que ao observar estas informações, nós nem entramos no estudo da carta ainda, o Senhor já constrange o nosso coração. A graça que alcançou Paulo é a mesma graça que nos alcançou. E aquele que ainda não é salvo, a mesma graça está disponível. A mesma graça está aí. A porta da graça está aberta. Paulo podia dizer com confiança: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora uma coroa me aguarda. Aqui, irmãos, ele não teve coroa nenhuma para pôr na sua cabeça, não, irmãos.
Aqui ele teve algemas, ele teve chibatadas, ele teve zombaria, ele teve abandono. Todos me abandonaram. E sabe o que Paulo está pedindo a Timóteo? Vem depressa. Ele está pedindo para Timóteo, vem depressa me ver. Capítulo 4, versículo 9, nós já lemos, procura vir ter comigo depressa. Ele não sabe se ele verá Timóteo mais uma vez ou não, ele só quer ver seu amado filho na fé. Ele quer mais uma vez vê-lo. Ele diz, no capítulo 1, versículo 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transforme. É tão lindo isso, irmãos, porque este homem preso, como eu já disse, este homem já no fim da sua vida, ele tem desejo pela comunhão dos irmãos. Ele tem desejo por estar perto daqueles que amam ao Senhor. Eu lembro-me da tua fé não fingida, das tuas lágrimas. Eu estou ansioso para vê-lo. Esse é o autor desta carta. E nós não ficamos ansiosos para reunir, irmãos. Nós não ficamos ansiosos para estar com os santos de Deus. Isso fala profundamente aos nossos corações. Este é o autor desta carta. Este é o modelo, irmãos, que o Senhor colocou. Ele disse, o Senhor me fez um modelo para todos que haveriam de crer. Vamos avançar um pouquinho. Vamos falar sobre o destinatário. O destinatário é para quem essa carta foi enviada. Ele é Timóteo. Timóteo, irmãos, era um jovem temente ao Senhor, mas ao contrário do que alguns pensam, Timóteo era um jovem e ele tinha muitas paixões, não tinha compromisso. Não, irmãos. Timóteo era um jovem fiel ao Senhor. Timóteo era um jovem que assumia responsabilidades na casa de Deus. Timóteo seria, na verdade, o sucessor de Paulo, porque Paulo estava quase que entregando o bastão a Timóteo, dizendo, olha, eu estou partindo. Mas ele estaria entregando este bastão a Timóteo. Timóteo, irmãos, como nós vemos no capítulo 1, versículo 4 a 5, quem é este homem? Quando Paulo lembrava de Timóteo, do que ele lembrava? O versículo 4 diz do capítulo 1, lembrado das tuas lágrimas. Timóteo era um homem de lágrimas. O que será que significa Timóteo ser um homem de lágrimas? Lembrado das... O versículo não diz qual é. E diz que ele guardava uma recordação da sua fé sem fingimento. Timóteo era um homem de fé sem fingimento e de lágrimas. Por que um cristão chora, irmãos? Por que um cristão chora? Há duas razões para um cristão verdadeiro chorar. Ele chora por seus pecados e ele chora de saudade pelo seu Senhor. Outra razão, ele chora pela igreja de Deus. Ele chora pelas pessoas que estão. Um homem de lágrimas. É um homem de lágrimas, irmão, como Timóteo era. Pelo que você chora? Você chora por não conquistar as coisas? Você chora por não atingir seus objetivos? Ou quando as pessoas lembram de você, lembram da sua fé sem fingimento? Esse era Timóteo, o destinatário desta carta. Um homem de lágrimas. Ele nasceu em um lar piedoso, porque é dito que a mesma fé, no versículo 5, que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que... Permita-me então falar aqui uma aplicação aos pais desta Assembleia. Olha o que uma família piedosa pode fazer na vida de um homem. Esta fé primeiramente habitou em tua mãe e em tua avó. Em Atos 16, versículo 1, não precisa abrir, é dito que Timóteo tinha um pai grego. Possivelmente, porque Paulo não diz que habitava essa fé neste pai, esta mãe teve que criar o seu filho
sozinha no caminho do Senhor. Que bênção é então ter uma família em cujos dois servem ao Senhor. Mas com um só servindo ao Senhor, já temos um Timóteo. Os benefícios de uma família servir ao Senhor. O que mais nós podemos dizer de Timóteo? Há vários versículos na palavra que dizem que Timóteo era um filho amado de Paulo. O que significa que possivelmente pela evangelização de Paulo, ele foi ganho para o Senhor. Ah, mas ele já não era de uma família de pessoas tementes a Deus? Sim, era. Mas ele chegou até a fé do Evangelho pela pregação. Ele era um filho de Paulo na fé. Paulo diz que ele era seu filho na fé. Mas esse jovem, irmãos, ele tinha algumas coisas. Veja no 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Este era Timóteo, o destinatário desta carta. Um jovem com frequentes enfermidades, tímido. Por que nós sabemos que ele era tímido? Porque por 2 vezes Paulo o admoesta, o encoraja. Ele diz na primeira carta: ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Encorajando ele a que ele se levantasse com a firmeza do Senhor, se fortalecesse na graça do Senhor. Mas por personalidade, pelos textos, parece que Timóteo era um jovem frágil de saúde, o texto deixa claro, e tímido. Ele era tímido. E ele tinha que ser encorajado constantemente para não abandonar a fé. Só que agora, Timóteo está vivendo um momento muito mais difícil, porque seu pai na fé está preso e prestes a morrer, e vê muito abandono na fé. Quem sabe as lágrimas de Timóteo não sejam também por isso, pelo abandono e pela situação da igreja de Deus. Porque em Filipenses, capítulo 2, versículo 20, vamos ler do 19. Filipenses 2, 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos. O versículo 21 diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo, irmãos, era um homem que não buscava o que era seu próprio, mas se importava com os interesses dos outros. Oh, irmão, como é necessário para nós nem estamos estudando a carta ainda, estamos vendo apenas quem são eles, e isso já constrange o nosso coração, irmãos. Ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Quando nós olhamos para a comunhão da igreja, porque muitos irmãos abandonam a comunhão, fracos, cambaleando, há poucos cuidam. A verdade, irmãos, é que nós somos bastante egoístas. Nós nos importamos conosco mesmo e com os nossos próprios interesses. Mas Timóteo era um jovem que desde cedo já abriu mão de sua própria vida para cuidar dos interesses do Senhor e para cuidar de seus irmãos. Os filipenses estavam com um problema. Qual era o primeiro homem que Paulo pensava para enviar? O Timóteo, porque eu não tenho ninguém igual a ele que se preocupa de verdade. Você poderia ser convocado pelo apóstolo Paulo para cuidar de algo, para ver a situação de algo. Você seria essa pessoa que tem interesse pelo... Timóteo era esse. Timóteo era esse. Será que o Senhor pode contar conosco assim? Será que Ele pode contar conosco? Voltemos a 2 Timóteo, irmãos. Mas, irmãos, então nós estamos vendo que esse Timóteo é um jovem compromissado com o Senhor. Fiel.
Paulo o convocava até para colocar em ordem algumas coisas nas igrejas. Um jovem fiel. Mas o versículo 6 do capítulo 1 diz: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Por que um dom precisava ser reavivado? Porque ele deixou de usá-lo. Paulo estava então admoestando a ele: reavives o dom de Deus que há em ti. Quando eu preguei, irmãos, a semana retrasada, ou ainda retrasada, sobre os talentos e os dons que Deus nos deu, nós temos naquela parábola uma pessoa que enterrou o seu talento. E aqui nós temos Paulo chamando a Timóteo para reavivar o dom que Deus deu a ele. Timóteo era um jovem piedoso, um homem de Deus, mas até mesmo nos homens de Deus, no momento de ruína e fracasso, que é este o momento que estava acontecendo nessa segunda carta. Quando nós vermos o cenário, nós vamos ver isso. Até ele cair em desânimo. Irmãos, você está desanimado para servir ao Senhor? Você está desanimado? Você abandonou o serviço ao Senhor? Então ouça o apóstolo Paulo: reavives o dom que há em ti. Versículo 7 diz: porque Deus não nos... Aqueles que não usam os dons e os talentos ao Senhor, que o Senhor deu, por desânimo, pode ser por preguiça, ou pode ser por covardia. Nenhuma destas coisas honra ao Senhor. Ele não nos deu um espírito de covardia. Se o Senhor te deu algo para fazer, faça. Não fique enterrando o seu talento. Se você acha que tem o dom de evangelizar, se você acha que tem o dom para cuidar das pessoas, você tem este coração compassivo que se preocupa, então faça. 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 O seu Senhor não é digno disso? Não. Bom, irmãos, vamos observar o cenário desta carta. O cenário, em poucas palavras aqui, irmãos, nós estamos vendo que Paulo, o apóstolo, foi abandonado por todos. E quando Paulo é abandonado, não é só a sua pessoa que é abandonada, mas também a sua doutrina é abandonada. O cenário da segunda carta a Timóteo é um cenário de abandono da fé, de falsos mestres aos montes. Veja, irmãos, o capítulo 2, versículos... Eu quero que os irmãos vejam que o cenário desta carta, o contexto desta carta, o que estava acontecendo por detrás é o que nós vivemos hoje. Exatamente, por isso nós vamos estudar esta carta, porque é o que nós vivemos hoje. Diz assim o versículo 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. O contexto aqui, irmãos, é que existiam falsos mestres, que Paulo chama pelo nome, ele diz, é Himeneu e Fileto. O ensino deles corrói como câncer. Os nossos dias são assim. O ensino daqueles que se dizem, que estão pregando em nome de Deus, de muitos, corrói como câncer. E a característica é, eles asseveram que a ressurreição já se realizou. Neste caso especificamente era um problema com a doutrina da ressurreição. Mas há uma coisa que conecta todos os falsos mestres neste versículo, que é dizer que o que importa não são as coisas futuras, mas o aqui e o agora. A ressurreição já se realizou. A ressurreição é uma esperança futura do crente. Nós teremos nossos corpos ressurretos quando o Senhor se manifestar. É uma esperança futura. Os falsos mestres não falam da esperança futura. Os falsos mestres prometem uma vida boa aqui e agora. E eles pervertem a fé a alguns. Há muita perversão
da fé. O capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Você acha que isso parece com o que nós vivemos hoje, irmãos? Estas características falam dos tempos que nós vivemos? Fala, irmãos. Paulo profetizou, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos. Os tempos já chegaram. O capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: olha isso, irmãos, esta é a marca dos nossos dias. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Cercar-se-ão de mestres. Irmãos, quais são os lugares em que estão lotados de pessoas? Aqueles em que os mestres falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Cercando-se de mestres que falam as coisas agradáveis aos ouvidos. Seja o evangelho da prosperidade, seja o evangelho do coaching, do benefício emocional, da alma, você é isso, você é aquilo, da autoestima, da elevação do ego, quando o evangelho na verdade este é o evangelho. O evangelho não é venha para cá e se torne uma boa pessoa, arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e seja assim. Mas é claro, irmãos, a mensagem que vai dizer, Deus não vai realizar os teus sonhos. Na verdade, Ele vai fazer com que você se arrependa dos seus pecados e mude sua mente e seu coração. Deus vai mostrar para você que você deve detestar aquilo que você ama. Essa mensagem enche ou esvazia? Ela esvazia, irmãos. Mas essa é a mensagem da palavra de Deus. Que os homens estão debaixo da ira de Deus e precisam se arrepender dos seus pecados. Mas que há graça em Cristo Jesus para salvá-los. Mas é claro, Paulo diz: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina puramente bíblica, não suportarão. As pessoas sentem ódio da palavra de Deus. As pessoas sentem ódio de ouvir que irão para o inferno se não crerem em Jesus Cristo e se arrependerem de seus pecados, que não deve ser escondido, pervertendo a fé de muitos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aos mitos, às historinhas. Este é o cenário, irmãos. Eu quero agora, irmãos, mostrar ainda no cenário um contraste entre a primeira carta e a segunda carta. Porque elas têm mais ou menos uns 6 ou 7 anos de diferença na escrita. Paulo escreveu mais ou menos em 62 depois de Cristo a primeira, em 67 a segunda. 5, 6 anos de diferença mais ou menos. O capítulo 1, versículo 20. O versículo 19 do capítulo 1. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses, se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Mas eu quero que vocês notem o seguinte, na primeira carta, alguns rejeitaram e vieram a naufragar na fé. Essa é a primeira carta. Apenas algumas pessoas estavam naufragando. Veja o capítulo 4 da primeira carta, versículo 1. Mais uma vez aparece a expressão alguns apostatarão da fé. No capítulo 4, versículo 1. Alguns apostatarão da fé. Então aqui nós temos alguns na primeira carta.
Agora você vai observar que na segunda, nós temos alguns na primeira, mas olha o versículo 15 do capítulo 1 da 2 Timóteo. Todos me abandonaram. Veja o capítulo 4, versículo... Somente Lucas está comigo. Alguns se afastaram na primeira. Aqui é todos. Somente alguns, na verdade, é que estão com Paulo. Irmãos, os nossos dias não são dias de um grande avivamento que virá e muitas pessoas vão se converter e se render. Não é assim que vai acontecer, irmãos. Nós estamos nos últimos dias. Eles são dias terríveis, dias maus. A palavra de Deus não é pregada, não é ouvida, olha, até mesmo para nós. Senão há frieza, indiferença e fraqueza. Na primeira carta, não precisa abrir, eu cito. No capítulo 3, versículo 15, Paulo diz que a casa de Deus é a coluna e baluarte da verdade. Capítulo 3, versículo 15. Ele diz que a casa de Deus é a coluna e baluarte, firmeza da verdade. Agora, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Na primeira carta, Paulo está dizendo, olha, a casa de Deus é coluna e firmeza da verdade. Na segunda carta, o declínio é grande. Ele diz, agora é uma grande casa, tem vasos de honra e vasos de desonra. São nossos dias, irmãos. São os nossos dias. Nesta grande casa, há muitas pessoas se dizendo cristãs que não são de fato, que não nasceram de novo. E aqui, irmãos, este é o cenário. Agora, para concluir a mensagem, eu quero falar sobre o propósito dessa carta. E lembrando que aí, na semana que vem, nós estudaremos versículo por versículo da carta. Estamos só fazendo uma visão geral da carta. Quais são os propósitos desta carta que Paulo tem? O primeiro propósito de Paulo, ao escrever esta carta, é solicitar a presença de Timóteo. Ele está solicitando a presença. Ele diz, vem ter depressa comigo. Eu estou ansioso por ver-te. Esse é o primeiro propósito. Ele quer ver a Timóteo. Talvez a despedida dele, de Timóteo. O primeiro. O segundo propósito de Paulo é adverti-lo contra os falsos mestres. Ele diz, olha, maneje bem a palavra da verdade. Pregue a verdade, cale os falsos mestres. Olha, o ensino dos falsos mestres estão... O terceiro propósito da carta de Paulo é animar Timóteo em seus deveres. Reavives o dom que há em ti. Anime-se para servir ao Senhor. O quarto propósito de Paulo ao escrever é fortalecê-lo com relação às perseguições futuras. O versículo 12 do capítulo 3 de 2 Timóteo diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então Paulo anima Timóteo para que ele sirva ao Senhor, mas não engana. Ele fortalece Timóteo dizendo, olha, você vai ter perseguição. Você já viu a mim. Você tem seguido de perto o meu ensino. Ele diz isso no versículo 10 do capítulo 3. O meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Você tem visto tudo isso de perto. Então, o quarto propósito é forte. Mas, irmãos, se nós pudéssemos dar um tema, e assim encerro a minha mensagem, um tema central para esta carta, um subtítulo para a segunda carta de Timóteo seria encorajamento ao homem de Deus em tempos de fracasso coletivo. Timóteo poderia olhar para todos os lados e o fracasso era coletivo. Todos haviam abandonado. A verdade não estava sendo pregada. As heresias. É isso que nós estamos vivendo, irmãos? É um tempo de fracasso coletivo. Quando nós olhamos para a cristandade, é o fracasso coletivo, irmãos. A verdade não é pregada. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nós fazemos parte deste fracasso, irmãos. Nós somos parte disso. E nós temos que nos arrepender diante do Senhor. E clamar para que nós sejamos fiéis a Ele. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, a honrarmos a Tua palavra. Não fique olhando para os outros, não.
Porque comparações baixas nos fazem ficar orgulhosos, né, irmão? Você compara com fulaninho de tal lá que, o outro tá lá, ele acredita nessa doutrina da prosperidade, ele faz isso, ele faz aquilo, ele nem lê a Bíblia, isso e aquilo. Não, irmão. Veja um homem que encarcerado diz, contudo a palavra de Deus não está algemado. Veja um homem como Timóteo, que não há ninguém como ele que cuide dos interesses de vocês. O Senhor tem muito a nos falar nesta carta, irmãos. São tempos de fracasso. Esta carta é o encorajamento aos homens e mulheres de Deus num tempo de fracasso coletivo. É o tempo que nós estamos vivendo. Eu peço aos irmãos que leiam esta carta. Leiam uma vez por semana. Nós estaremos aqui, irmãos, versículo por versículo, até terminarmos esta carta. Porque o Senhor tem algo a nos falar aqui. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos, Senhor, que fales ao nosso coração neste estudo da carta a Timóteo, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós fazemos parte deste fracasso, Senhor. Nós amamos tão pouco ao Senhor. Dedicamos tão pouco a nossa vida a Ti, Senhor. Há pessoas indo para o inferno por não crerem no Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e destas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o trabalho de evangelista, Senhor, como Paulo orientou a Timóteo. Fala aos nossos corações, quebra a dureza dos nossos corações, em nome de Jesus.